Olá, eu sou Gabi Mozo e eu estou aqui para te ensinar a decifrar a sua cartilha de vida. A sua cartilha de vida, ela é um conjunto de coisas. Na verdade, é uma boa quantidade de coisas que tem a ver com a nossa vida em equilíbrio, que faz com que a gente consiga decifrar nossa cartilha de vida e consigamos ter uma vida feliz, harmoniosa e em equilíbrio. O assunto, então, do dia de hoje é distúrbios na alimentação. Muitos de vocês se queixam, né, em meu consultório, né, muitos de vocês, meus pacientes ou clientes, vocês se queixam com distúrbios da alimentação. Então, para muitos, a alimentação está fazendo mal e não é somente um tipo de alimento. Não é aqueles que já todo mundo já sabe, a questão com as farinhas, o glúten e isso. É isso, mas também outros tipos de alimentos. É como se o nosso organismo ele estivesse saturado do tipo de alimentação que nós estamos tendo. Então, por que eu quis conversar um pouquinho com vocês hoje sobre este assunto? Porque nós estamos vivendo num momento, a humanidade está vivendo um momento muito especial e inesquecível no planeta, né? E este processo que está acontecendo, que é a pandemia, ele vem trazer mudanças para a humanidade. E uma das coisas que não estavam bem e bem longe do que a gente possa chamar equilíbrio era a alimentação. Então, nós seres humanos, lá no começo da humanidade, nós comíamos bem, nós comíamos comidas saudáveis. Mas na medida em que a humanidade foi evoluindo, ela foi plastificando, tá? Ela foi deixando não tão natural ou tão naturais o tipo de alimentação. E isso foi se agravando ao longo do tempo. E chegou um momento em que chegou a ser natural para nós. Todos os alimentos industrializados, todos os plásticos que nós comemos, todas as coisas que estavam cada vez se distanciando mais do que era uma alimentação saudável, do que era verdadeiramente uma alimentação saudável. Tanto é assim que muitos de nós esquecemos do que era realmente uma alimentação saudável. E aí começaram a vir uma saturação, começou a haver uma saturação dos organismos. E começaram a vir todos esses processos alérgicos e de incompatibilidade e de não aceitar mais a alimentação. Tanto é que chegamos até alguns extremos. E já há um movimento, há um bom tempo, alguns anos, já digo lá por uns 20 anos, que algumas pessoas já iniciaram um movimento de ter uma alimentação muito diferente. Tão diferente a ponto de simplesmente não se alimentar. E isto é tudo um convite para que a humanidade comece a pensar e rever o tipo de alimento que nós estamos escolhendo ingerir e se isso faz bem para nós ou não. Se isso faz bem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso processo energético, né? Porque nós comemos para quê? Nós comemos para ter energia, para viver e fazer as coisas que a gente queira fazer na vida. Ok? Para que nosso sistema se abasteça. Mas existem muitas vertentes que dizem que o próprio abastecimento do nosso sistema não é necessariamente preciso que seja com alimentação sólida. Então chegaram as vertentes e os estudos de que nós podemos simplesmente não nos alimentarmos, ou seja, não comer. E quem trouxe esse processo, né, e há um pouco mais de 20 anos atrás, foi a Yasmin Morin, que é uma australiana. Ela escreveu um livro chamado
Viver de Luz. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí ela e os livros que ela escreveu. Inclusive, ela chegou a vir até o Brasil, numa época, fazer palestras sobre como era viver de luz. E viver de luz, a proposta dela era apenas pegar e captar e absorver o prana, que é a energia vital, que existe nos alimentos ou que existe no ar, no ambiente, tá? E se abastecer com isso. Esse seria o alimento. Então, a proposta da Yasmin era a gente viver de luz, a gente viver do prana, que é a energia vital que nos abastece. Então, ela dizia que nós não precisamos de alimentos sólidos para viver bem, para nos sentirmos bem. Nós podemos viver bem, felizes e saudáveis somente vivendo de prana, vivendo de energia. Este é um processo bastante radical, eu diria, né? Ele está no extremo de um ponto, tá? Agora, a maior parte da humanidade, ela está no outro extremo, ou seja, passar de não comer nada para comer em excesso e um monte de coisas que são plástico, eu diria, que são artificiais. Então, o que seria o ideal? Seria encontrar o caminho do meio, tá? Dentro do processo da minha vida, eu posso até contar algumas histórias. Eu sou yoga terapeuta, eu sou professora de yoga. Dentro desse processo, eu ensinei yoga durante 30 anos, tive academia, várias academias, e eu fiz muitos processos de alimentação. Eu fui 15 anos macrobiótica, mais de 10 anos vegetariana. Hoje eu sigo uma dieta low carb, estou bem feliz nesse processo, porque foi a maneira que hoje eu encontrei de poder reduzir o tipo de alimentação plástico, né, que eu chamo, que se vende no supermercado, e passar a comer uma comida um pouco mais saudável dentro do que é possível, né? É nisso que eu vejo o equilíbrio dentro da alimentação. Mas o tema de hoje, para eu não fugir, era distúrbios na alimentação. Quando o alimento começa a me fazer mal. Muitos de vocês estão se queixando disso. Muitos de vocês me trazem aqui em consultório esse problema. E às vezes são alimentos que a pessoa comeu a vida inteira. Então sempre é aquela pergunta, mas como, Gabi, que eu comia isso a vida inteira e agora esse alimento está me fazendo mal? Então volto a falar, aquele processo de saturação. O organismo ele está saturado. E eu estou falando com vocês até agora somente o processo físico. Somente o processo de como o nosso organismo reage a determinados alimentos. Mas não é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que quando nós começamos a ter muitos distúrbios na alimentação, muitas vezes existe um chamado espiritual. Eu posso dizer assim, um chamado para evoluir em consciência. Um chamado para que eu acorde e perceba que a vida que eu estou levando não é a vida que eu escolhi viver nesta vida. Não é a vida que eu escolhi desenvolver nesta encarnação. Por isto, tudo começa a me fazer mal. Eu tenho passado e acompanhado vários casos de pessoas que cada vez uma comida lhe fazia mal e depois encontrava outro, depois encontrava outro, depois encontrava outro, depois encontrava outro, até que quase a pessoa não comia mais nada, tá? Tem chegado também jovens que não têm vontade de comer e que os pais ficam desesperados e vêm me consultar porque dizem o que está acontecendo com o meu filho que não quer comer. E muitas vezes, de acordo com a situação e o processo, claro, não é para todo mundo, por isso que é importante investigar, e se você chegar a alguma situação radical, consulte um médico para ver se está tudo ok, primeiro isso, para depois você vai poder verificar
que talvez você esteja nesse processo, também seja um chamado espiritual para você fazer uma mudança de vida interessante. Às vezes, e lembra que eu sempre falo, o meu tema é cartilha de vida, às vezes você está muito afastado da tua cartilha de vida e você começa a se sentir mal, você começa a se sentir infeliz, você começa a perceber que as coisas não acontecem na tua vida. E mesmo assim você insiste em continuar por esse caminho, longe da tua cartilha de vida, tentando outras coisas que não tem nada a ver com você. Então o que acontece? O chamado, ele vem às vezes por uma coisa assim, um distúrbio na alimentação. Tudo me faz mal, eu não consigo comer mais nada e às vezes eu posso ter que ficar algum tempo sem comer absolutamente nada, como a proposta da Yasmin. Porque eu preciso purificar o meu organismo de uma maneira, ele foi tão contaminado com o tipo de alimentação que eu estava tendo, que eu preciso de uma desintoxicação. Então, também não é totalmente errado ir para a proposta da Yasmin para alguns que estão passando por esse processo. E se você está aqui ouvindo o que eu estou falando e chegou até aqui, é porque você sabe que talvez você esteja com este processo, tá? Eu já passei por períodos da minha vida, enquanto eu pulava de um tipo de alimentação ou outro, em que quase eu não comia nada. E aí depois eu acertava o processo de todas as conexões e de todo o processo que tinha a ver com a minha cartilha de vida, e eu voltava a ter uma alimentação saudável, mas sim, comendo tranquilamente o que eu quisesse. Mas enquanto eu estava nesse processo de ajuste, na minha evolução ou no meu processo, dentro da minha cartilha de vida, eu passava períodos grandes em que eu comia muito pouco. Então, para você, mamãe, que está me assistindo e tem algum filho, criança ou adolescente que não quer comer, às vezes essa criança ou esse adolescente, principalmente o adolescente, né? Ele precisa fazer uma mudança, ele precisa se reencontrar. No caso da criança, ela já vem com um processo diferente, tá? E vem muitas vezes até mostrar para a família. Claro que vêm muitas crianças em muitos lugares, geralmente elas vêm para mostrar isso para a humanidade, mas falando no micro, né, ela vem para mostrar para a família de que não é essa a alimentação correta, não é esse o tipo de alimentação que esta criança quer e que esta família precisa neste momento. Por isso que nós precisamos ter a mente aberta, porque muitos de nós questionamos certas questões do tipo... Mas como? Se nós somos da descendência tal, vamos supor, somos italianos, né? Somos, que tem um tipo de alimentação, ou somos não sei o que, tá? E a nossa família tem esse tipo de alimentação durante a vida inteira, e blá, e como é que agora vamos mudar? Porque tudo muda na vida. Todos os processos. Estamos passando por momentos, a humanidade está passando por momentos em que tudo está mudando. É a nova era. Tudo vai mudar e tudo está mudando. Tudo está mudando e vai mudar cada vez mais. E tudo isso que nós estamos passando agora é apenas um processo, tá? Um processo que vai nos levar a uma grande mudança. A uma grande mudança. Então, por isso que está pipocando em muitos lugares. Hoje, eu estou falando para vocês sobre os distúrbios na alimentação. Amanhã, em outros vídeos, eu vou tocar outros assuntos que também têm a ver com todo esse processo da mudança da humanidade. Então, para aqueles que estão passando hoje dificuldades com relação à comida, não se assustem. Mamãe, se você tem o filho criança ou o filho adolescente que não está comendo, não se assuste. Deixem que eles não comam ou deixem que eles comam menos, porque precisam se reorganizar. Principalmente as crianças, elas já estão vindo com um sistema diferente.
tá? Então, elas vão trazer propostas diferentes para que a humanidade vá fazendo essa mudança na alimentação. A Yasmin Rim, o processo dela, do viver de luz, é o que eu posso chamar hoje a ponta de um dos lados, né? A ponta extrema de um dos lados. No meio, a ponta extrema do outro lado, eu já falei para vocês que é a maior parte da humanidade comendo coisas que não fazem bem, tá? Qual seria o caminho do meio? O caminho do meio seria você comer e se alimentar o mais saudável possível, porque ainda aquelas pessoas que me trazem estas queixas de que não faz bem a comida, elas não comem saudável. Elas acham que comem saudável, mas não comem saudável. Se eu for lá olhar especificamente, ou se eu perguntar para a pessoa especificamente o que é que ela está comendo, aquela pessoa que está tendo aquele problema, tá? Que tudo faz mal, a comida, que toda a comida faz mal, eu vou descobrir, assim, em menos de 15 minutos, uma infinidade de coisas que ela come e que não era para ela comer. Se ela passasse a comer somente alimentos naturais, ou seja, o que eu quero dizer assim, para não pensar muito, né? Para não pensar muito, vai no hortifruti, vai no açougue e vai na peixaria. O que tiver nesses 3 lugares, você pode comer. E ainda você vai estar dentro do caminho do meio, dentro do meio desses 2 extremos. Ou seja, que tudo que é empacotado, embalado, enlatado, ou seja, 90% dos produtos que são vendidos no supermercado a gente não pode mais comer. Agora, eu pergunto para você, a humanidade vai parar de vender esses produtos assim de um dia para a noite? Claro que não. Por quê? Porque a indústria alimentícia é enorme. Então, ela vai continuar modificando, arrumando, ajeitando, deixando o mais apetitoso possível tudo para que você compre, você come e, consequentemente, uma grande parte da humanidade vai passar mal. E se não passar mal, ela vai ter outros problemas, como obesidade e aí todas as doenças que derivam disso aí. Tá? Então, não existe nenhum tipo de interesse, tá, em melhorar isso. Então, como é que nós podemos melhorar esse processo? Simplesmente não consumindo aquilo. Aí sim, as indústrias vão conseguir se adaptar ou vão começar a se adaptar o máximo que puderem. Tanto é que já está havendo um processo de adaptação. Já está havendo um processo de adaptação. Eu que tive basicamente uma boa parte da minha vida com alimentos naturais, era muito difícil antigamente a gente encontrar esses produtos, tá? E eu me lembro que eu viajava ou me locomovia a distâncias grandes da onde eu morava para conseguir os processos, os produtos que eu precisava para me alimentar. E hoje você consegue com muito mais facilidade, tá? Então, hoje existem muito mais opções das que existiam quando começou todo esse processo, quando começaram a primeira leva, né, da turminha que começou a passar mal com os alimentos que a gente compra no supermercado. Tá? Então, se você está nesse processo, reveja a tua alimentação. Veja o que você está comendo. Passe de novo uma peneira. Eu sei que muitos de vocês vão me dizer, mas Gabi, eu já vi tudo, não sei o que, eu como tudo mais natural. Não é verdade, é mentira. Veja lá, escreva o que você come. Eu tenho certeza que você vai encontrar um montão de coisas que você não pode comer. E que você está comendo e que te fazem mal. Tá? Agora, veja isso como uma coisa boa. Veja isso como que você está contribuindo para essa mudança da humanidade. Quanto mais pessoas começarem a mudar a alimentação, mais as indústrias vão se organizar. Para você que não sabe, e que no meu processo, eu viajo pelo mundo, tá? Então, na verdade, assim, eu tenho uma residência fixa no Brasil, mas eu viajo pelo mundo. Agora não, né? Mas quando der, eu vou voltar a viajar. Então, eu ando por vários lugares, eu pesquiso a vida das pessoas e dos lugares onde a gente vai e fica sempre morando algum tempo. Então, uma das minhas últimas viagens que eu fiz agora, o ano passado, enquanto ainda dava para viajar,
Na Europa, especificamente em Barcelona, eu tive bastante tempo. Eu tive uns 3 meses em Barcelona, o ano passado. E daí nós descobrimos que já tem bastantes lugares que vendem esse tipo de alimentos extremamente saudáveis e naturais. Inclusive até as próprias lugares que vendem frutas, né? Já vendem a fruta de uma maneira bem fácil para a gente poder consumir e não ter todo aquele trabalho que às vezes as pessoas deixam de comer mais frutas ou o que for, porque tem todo o trabalho. Então, é assim, é mais é uma adaptação ao processo. E não é somente isso, é produtos, aqueles produtos de consumo, seja de shampoo, creme, qualquer coisa que a gente queira usar de produtos, já tem uma infinidade de ofertas que você pode, com mais naturais e que você pode consumir e tal. Então, isso eu tô achando bastante interessante, que tá havendo uma mudança. Ainda não, é lenta, quer dizer, ainda não é significativa para a necessidade da humanidade, mas já dá para encontrar e a valores bastante acessíveis, né? Porque antes a diferença de valor era muito grande. Então nós podemos sim ter uma alimentação muito mais saudável, se assim a gente escolher. Então, só para dar a continuidade naquilo que eu estava falando, Yas, morri numa ponta extrema. Os alimentos empacotados, industrializados na outra ponta extrema. No meio, o que tem? Um equilíbrio, tá? Comer frutas, verduras, carnes e peixes, tá? Essa seria uma alimentação boa, tá? Mas não enfiando coisinhas no meio. Somente isso, tá? Eu quero ver se você não melhora. E jejum. O jejum é uma das melhores coisas que o ser humano pode experimentar, tá? O jejum é milenar. Pensem que eu, como professora de yoga, estudei nos Vedas, Upanishads, que são os livros sagrados, tá? Do Oriente, onde já tinha registros de prática, da prática de yoga clássica, registros de 7.000, 6.000 anos atrás. 7.000, 6.000 anos atrás, tá? E nestes registros sagrados já existia o jejum. O ser humano ele já fazia jejum, ele já praticava o jejum para se purificar, para que os órgãos descansassem da alimentação. Então, fazer um jejum e ir aumentando aos poucos é extremamente saudável. Você pode começar com um jejum tipo de 8 horas, porque tem gente que hoje não faz jejum nem de 8 horas. Né? Porque você pode dizer, mas Gabi, 8 horas, tá, eu janto, depois eu já dormi 8 horas. Não, mas tem gente que não, tem gente que come no meio. Então, é possível começar fazendo um jejum de 8 horas e ir aumentando, de meia em meia hora, de hora em hora. Aí, por exemplo, quando você levanta, em vez de tomar o café da manhã em seguida, você deixa passar meia hora, depois deixa passar 1 hora, e aí você vai aumentando. Tá? Tendo uma alimentação saudável, cada vez é mais fácil fazer jejum e cada vez é mais fácil você fazer esse processo e eu tenho certeza que você vai melhorar destes distúrbios alimentares, tá? E que as coisas vão melhorar na tua vida. Você vai se sentir mais energético, você vai se sentir mais feliz, você vai ter mais disposição para trabalhar, para passear, para criar, para cocriar, para fazer as coisas que você quiser da tua vida e vão acabar os problemas de dores de estômago, de dores intestinais, de cólicas, de refluxo, de um montão de coisas, tá? Que as pessoas sentem e que sofrem com essas dores porque não estão dispostos ou acham que é muito difícil mudar a alimentação. Eu proponho que vocês façam essas pequenas mudanças aos poucos, tá? Eu tenho certeza que a felicidade que vocês vão ter e a disposição de vida que vocês vão ter vai valer a pena.
tá? Então era esta a mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Se você gostou do que eu estou falando, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, repasse para os seus amigos, tá? E me comente aqui embaixo, dê like se você gostou e o que você gostaria mais, algum tema que você gostaria que eu desenvolvesse, tá bom? Então, tchau. Até a próxima.